Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Débora Serra. Na aula de hoje a gente vai falar sobre mudança linguística, norma e preconceito linguístico. Lembrando que eu já tenho aqui disponibilizado no canal toda uma aula acerca de língua, linguagem e variação linguística. Então não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai focar nesses 3 tópicos. Primeiro, a gente vai começar falando sobre mudança linguística. O que seria mudança linguística? Antes de qualquer coisa, vamos recapitular um pouquinho. Quando eu falo sobre variação linguística, eu estou falando de 2 formas que coexistem no mesmo contexto, né? Que estão ali em processo de variação, mas que elas existem simultaneamente, né? Como o caso do nós e do a gente, né, para marcar a primeira pessoa do plural, como o caso do ter e haver, né, sabendo que o ter é muito mais usual em contextos informais e o haver em contextos formais. Então, quando eu estou falando de variação, eu estou falando necessariamente de 2 ou mais formas que estão ali existindo juntas ao mesmo tempo, por isso a gente fala, né, coexistir, ao mesmo tempo, no contexto de uso, seja de fala ou de escrita, tranquilo? Quando eu estou falando de mudança linguística, necessariamente, eu estou afirmando para vocês que uma das 2 formas se tornou obsoleta, arcaica e deu origem a uma forma muito mais usual, uma forma mais nova, ou seja, a forma antiga foi substituída em prol dessa forma mais nova, né? Que é bem mais usual no contexto comunicativo. Exemplo clássico de mudança linguística. O caso do vós versus vocês. Por quê? O caso do vós versus vocês, o que eu tenho em mente? Eu tenho aqui a mudança já estabelecida formalmente, tá? Isso já foi oficialmente. O vós foi completamente substituído pelo vocês, para poder marcar o quê? Segunda pessoa do plural. Ah, Débora, mas eu ainda consigo ver o vós dentro dos compêndios tradicionais, das gramáticas normativas. Sim, lembrando que eu falei, gramática normativa é a parte o quê? Escrita. É apenas uma representação da língua, de uma parte da nossa língua, né? Da língua portuguesa. Ela não é a língua como um todo. Quando a gente pensa no âmbito da fala, principalmente, né? Até da escrita também, mas principalmente da fala, o vocês já assumiu a posição do vós há muito tempo. Reflitam comigo, em que contextos a gente utiliza o vós? Quando eu pergunto em que contextos, eu tô querendo dizer tanto fala quanto escrita. Quase em contexto nenhum, né? Dificilmente alguém fala voz, a não ser em contextos religiosos, né? Se você vai a uma missa, por exemplo, né? O padre, possivelmente, porque ele tá ali diante de um texto bíblico, né? Um texto antigo, você vai se deparar com voz. Em contextos jurídicos, você vai se deparar com voz também. Em contextos literários, você vai se deparar com voz também. Agora, se você vai escrever uma redação para o Enem, a redação para um professor, ou que seja, né, uma dissertação, uma tese, você não vai usar o vós. Ainda que sejam contextos escritos extremamente formais, mas você não utiliza o vós. Então, assim, o vós ele aparece em contextos muito específicos, literários, jurídicos ou religiosos. O vocês não, o vocês é completamente usual. Tranquilo? Então, para resumir, mudança linguística, eu tenho desfavorecimento de uma forma, né? Desfavorecimento gradual de uma forma linguística em prol de uma forma nova que é muito mais usual para a gente dentro do contexto comunicativo. Esse é o exemplo clássico. Tranquilo? Lembrando, a mudança linguística, ela afeta o caráter da língua? Não, ela não afeta. A língua continua em movimento com o tempo, como eu falei para vocês, ela é maleável, né, extremamente usual. Então ela continua todo o processo dela, independente das mudanças que venham a ocorrer. A mudança ela não afeta o caráter estrutural da língua, né?
Porque é justamente isso, né? A língua, ela muda e o falante acompanha as mudanças dessa língua. E vice-versa, o falante vai mudando, as formas de uso vão mudando e a língua acompanha necessariamente esse processo. Eu já havia falado para vocês, mas eu sempre acho importante enfatizar o seguinte: processo de variação linguística não significa que vai acarretar em mudança, mas todo processo de mudança necessariamente, anteriormente, sofreu um longo e árduo processo de variação. Como assim? Vós e vocês, antes de ser declarado, né, que foi de fato um processo de mudança linguística, que é de fato um processo de mudança linguística, são duas formas que ficaram muito tempo, ao longo de muito tempo, em processo de variação. Tranquilo? Ao contrário, por exemplo, do nós e do a gente, do ter e do haver, do tu e do você, que são formas que estão aí há anos em processo de variação linguística, tranquilo? E a gente não sabe se de fato em algum momento vão ocasionar ou não em mudança linguística. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: variação linguística não necessariamente vai ocasionar mudança linguística, mas todo o processo de mudança linguística necessariamente, anteriormente, sofreu um longo e árduo processo de variação. Tranquilo? É isso. Sobre norma, por que esse conceito de norma é importante? Ao longo de várias aulas de língua portuguesa que eu já ministrei, eu sempre pergunto para os meus alunos o que vem à cabeça deles quando eles pensam em norma. E a resposta é sempre muito imediata, né? Quando você pensa em norma, professor, o primeiro conceito que me vem à cabeça é esse daqui, de normatividade. Que normatividade é essa? Normatividade que está relacionada à gramática tradicional. Qual gramática tradicional? Aquelas que eu já mencionei para vocês. Celso Cunha e Sintra, Rocha Lima, Bechara, Celso Pedro Luft. Então, o primeiro conceito de norma é o que está ligado ao conceito de normatividade, ou seja, a gramática tradicional, né? Ao que é padrão, né? É a uniformização. Por que a gente precisa dessa uniformização? Ora, a gente vive em um país, né, o Brasil, que é amplo de norte a sul. A gente tem uma pluralidade linguística absurda, tanto que a gente viu aqui N variações, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, né? Então, se a gente vive em um país que é múltiplo, principalmente em quesitos de variações, né, porque é um país enorme e com muitas diferenças socioculturais, a gente precisa de um padrão. Que padrão é esse? É um padrão a ser seguido, é uma uniformização presente na nossa gramática tradicional. Por mais que a nossa fala, né, sofra variação, a escrita também, mas principalmente a fala, a gente precisa de uma uniformização, de uma padronização para poder dar conta dessa língua que é tão plural, tranquilo? Então, o primeiro conceito de norma é esse, de normatividade, ligado à gramática tradicional, que remete ao padrão e à uniformização da língua. Esse é o conceito mais óbvio, né, que todo mundo já pensa de cara. O segundo conceito é o conceito de norma no sentido do que é habitual, usual, comum. Ou seja, é o conceito de norma que, ao contrário desse aqui da gramática tradicional, é aquele que te leva a refletir sobre o que de fato os falantes usam no processo de comunicação, sobre o que de fato os falantes escrevem, usam para se comunicar, o que de fato a gente fala, né? Porque língua é uso. Então isso daqui rejeita a gramática tradicional? Essa norma habitual, essa norma usual comum? Não. Ela é apenas uma interseção. Ela pega o que está dentro da gramática, mas ela pega o que está dentro da gramática que a gente efetivamente usa. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente pensa em construções de pretérito mais que perfeito e futuro do presente, por exemplo. Pretérito mais que perfeito, construções do tipo cantara, falara, correra, brincara.
Quando que você usa o pretérito mais que perfeito? Quase nunca. Eu também não. Então, assim, você usa na escrita? Não. Você usa na fala? Dificilmente. Se usar, possivelmente se atrapalha. Então, assim, pretérito mais que perfeito, ele aparece dentro da gramática tradicional? Aparece. Ah, eu quero fazer concurso, então eu preciso saber do voz, eu preciso saber do pretérito mais que perfeito, eu preciso saber disso tudo. Contexto de língua mais reflexivo, eu preciso saber que o pretérito mais que perfeito existe, né? O que ele indica? Ah, ele é o passado do passado, ele é o meu anteontem. É isso que você precisa saber, mas você não precisa decorar todas as conjugações do pretérito mais que perfeito em abordagens tão reflexivas da língua portuguesa, como é o caso do Enem, principalmente. Tranquilo? Então, beleza, o pretérito perfeito, ele existe? Mais que perfeito, ele existe? Existe. Eu vou usar ele, de fato? Dificilmente. E isso dificilmente, digo por experiência própria, de pesquisa linguística e tudo mais. Muito dificilmente vai aparecer em contexto de escrita ou em contexto de fala. Futuro, né? O nosso futuro tradicional, o futuro do presente. Você chega em casa cansada, seja da faculdade, do trabalho, e aí você, sei lá, senta e fala, ai, tô exausta, dormirei daqui a pouco. Dificilmente você vai fazer essa construção, eu dormirei daqui a pouco. Você vai escrever. Se você tiver num processo de escrita, que é um processo extremamente monitorado, né, um processo comunicativo que tem um alto índice de monitoramento, você vai escrever dessa forma. Eu dormirei daqui a pouco. Na sua redação, você pode usar o futuro do presente? Deve. Eu dormirei daqui a pouco. Só que quando é quesito fala, você faz o quê? Você pega o auxiliar e o principal, que está sempre numa das três formas nominais, né? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Pego o auxiliar mais o principal, vou dormir. A ideia é a mesma. Vou dormir daqui a 15 minutos, dormirei daqui a 15 minutos. A ideia é a mesma. A comunicação foi estabelecida? Foi. O seu interlocutor te compreendeu? Te compreendeu. Então é isso que interessa. Vou dormir ou dormirei. Uma locução verbal. A gramática, por si só, ela nem condena essa construção, mas ela de fato considera mais correta o futuro do presente. Tranquilo? É errado usar? Não, mas em contextos mais formais é interessante que você use o futuro do presente tranquilamente. Deu para entender? Acho que ficou tranquilo, né? Então pensar em norma é pensar nesses dois conceitos. De normatividade, que puxa para a gramática tradicional, para um padrão que é e deve ser estabelecido, né? Porque a gente vem de um país plural, principalmente linguisticamente, culturalmente. Então, a gente precisa de uma língua que trate dessa uniformização, certo? De uma língua ali, de uma gramática que uniformize essa situação, porque não tem como criar uma gramática que dê conta de todas as variações que estão dentro do nosso país. Tranquilo? Pensando em escrita, pensando em fala e uma escrita mais usual, a gente fala desse segundo conceito aqui de norma, que é aquilo que é habitual, comum. É o que está na gramática, mas é o que de fato os falantes usam. Tranquilo? Beleza. Pessoal, esse último tópico, que é o preconceito linguístico, é um assunto assim de, como é que eu posso dizer, de suma importância, não só dentro da prova mesmo de língua portuguesa, mas também como um possível tema de redação. O que é preconceito linguístico, né? O preconceito linguístico, ele vem do preconceito social, isso não há dúvidas. O preconceito, né? Preconceito é um conceito antecipado, um julgamento antecipado que eu faço acerca de alguma coisa ou de algo, né? De alguém. Então, assim, preconceito linguístico nada mais é do que um julgamento negativo que um determinado falante da língua portuguesa faz acerca do modo de falar, principalmente do modo de falar, de outra pessoa. Esse modo de falar, ele pode ser diferente do modo dessa primeira pessoa, possivelmente que exerce o preconceito, e muito possivelmente diferente do que está na gramática. Então isso soa muito estranho. É o caso das construções, como eu já mostrei para vocês aqui no canal, do a gente somos, né?
da bicicleta, que são casos de variações que soam com alto grau de estranhamento, mas que são variações explicadas dentro do âmbito ali sociocultural, explicado principalmente pelo fator do baixo grau de escolaridade desses indivíduos. Tranquilo? Então, preconceito linguístico é todo e qualquer julgamento negativo que eu faço acerca do falar de uma pessoa, principalmente do falar, tá? Que é diferente do meu, digamos assim. É tanto diferente da gramática, mas principalmente diferente do que eu falo e do que eu estou acostumado a ouvir e a ver. Tranquilo? Esse preconceito linguístico, como eu falei, né? Ele vem de bases sociais. Primeiro, se a gente pega o nosso país, a gente vê que tem uma desigualdade ampla, né? Nem todos os adolescentes, as crianças, têm acesso amplo à educação. Então é óbvio que isso já gera uma desigualdade. Tanto que construções, repito, como a gente somos e bicicleta, a gente vê amplamente, tanto na fala como na escrita. São ocasionadas o quê? Por baixo grau de escolaridade de instrução desses falantes. Significa o quê? Que eles tiveram ou têm, né, amplo acesso à educação? Muito possivelmente não. Então, assim, esse preconceito, ele é muito explicado por conta, sim, da desigualdade social. Outra coisa importante, né? Aquela coisa de superioridade também, né? O meu falar é melhor do que o falar do outro. Então, assim, eu não preciso aceitar o seu falar se ele é diferente do meu. Eu não reconheço que a língua ela é heterogênea, que ela é mutável, que ela é maleável, que ela é ampla, que ela varia o tempo inteiro, né? Eu não reconheço as N variações internas e externas da língua portuguesa, então eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa porque eu desconheço todas e todos esses conceitos reflexivos acerca da língua portuguesa. Outra coisa muito importante, né, que também causa muito essa questão aqui do preconceito linguístico, é a imposição de uma norma padrão, que eu digo, não é que esteja errado, mas eu estou falando que a imposição excessiva dessa norma padrão por parte das escolas tradicionais, né? Porque, assim, as escolas, elas precisam ter uma postura muito mais reflexiva acerca dessa língua portuguesa, né? Todo e qualquer falante nativo de língua portuguesa sabe falar língua portuguesa. Então não existe aquela frase, né, que a gente sempre escuta de que português é difícil, de que eu não sei falar português. Você sabe falar português porque você é um falante nativo de língua portuguesa. Você já nasceu com uma gramática, todos nós nascemos com uma gramática, que a gente chama de gramática interna, dentro da gente, que já estabelece, por exemplo, casos de crianças de 3, 4 anos já construírem construções perfeitas, sintáticas, sem nunca terem ido à escola. Então, assim, da construção mais simples possível. Mamá, quer papá. Ela disse, mamãe, quero papá, quero comer. Então, ela usou sujeito, verbo, predicado. Ela nunca foi à escola. Como que ela consegue construir tão perfeitamente essa estrutura? Aí é óbvio, né, que o gerativismo vai explicar pra gente que existe uma gramática interna, que a criança ela assimila muito pelo processo de repetição, assimilação, principalmente, né, porque ela repete muito tudo que ela escuta. Mas assim, antes de qualquer coisa, ela já veio com uma gramática interna, né? O que faz dela falante nativa de língua portuguesa. Então, assim, a escola ela precisa desconstruir essa ideia de que língua portuguesa é difícil, de que o falante não sabe falar língua portuguesa. O que acontece é que o falante, muitas vezes, ele não se sente confortável e não sabe toda a gramática tradicional. Aí, tudo bem, ele não sabe todas as normas, ele não sabe tudo que está por trás do que a gramática prescreve acerca da escrita. Porque a análise da gramática, ela está dentro do âmbito da sintaxe, da escrita, ela não analisa a fala, né? Essa análise reflexiva, semântica, ideológica, não existe dentro da gramática. O que está dentro da gramática tradicional é uma análise meramente sintática. Então, assim, ponto primordial, né? Que você pode até usar, de repente, como argumentação, caso isso apareça em algum momento, né? Numa prova de redação. A escola, ela precisa mudar a visão dela acerca desse padrão a ser seguido. Mostrar para o aluno falante nativo de língua portuguesa que ele tem essa gramática inata, interna dentro dele e que ele sabe sim língua portuguesa. Ele sabe falar língua portuguesa, ele sabe se comunicar, ele é compreendido
compreendido e entendido, né, amplamente ao longo do processo comunicativo. Então, assim, ele sabe falar a língua portuguesa, ele sabe usar a língua dele, porque ele é um falante nativo. Então, não existe esse conceito de não sei português, português é difícil. A escola precisa desconstruir essa ideia de imposição de norma padrão, né? Não é nem de ideia, porque a ideia é importante, óbvio, ser tratada, mas a imposição, a forma como ela é abordada. Então, assim, é importante trabalhar a norma padrão dentro da escola? Óbvio, porque você precisa mostrar para esse falante que ele precisa estar ciente desse padrão para poder se comportar bem em situações mais formais, por exemplo, né, de contextos comunicativos. Uma entrevista de emprego, por exemplo, esse falante precisa usar naturalmente essa norma padrão. Num contexto comunicativo, de happy hour, barzinho entre amigos, WhatsApp, ele pode usar essa linguagem bem mais informal da língua portuguesa. Ele precisa conhecer a gramática tradicional, mas ele não tem que ser apresentado a gramática tradicional como se ela fosse o único meio de comprometimento, de entendimento da língua portuguesa. A gramática tradicional não é, em hipótese alguma, a língua portuguesa. Ela é apenas e somente uma representação da língua. Tranquilo? Outra coisa que eu queria destacar aqui, só pra gente encerrar, acerca de preconceito linguístico, é o seguinte: existem muitos estereótipos, né, que muitas vezes até a televisão contribui para isso, estereótipos construídos mesmo em novelas, em filmes. Com certeza vocês já observaram que acontece muito assim, o caipira é aquele cara, né, ignorante, que não sabe nada, que tá sempre se dando mal na vida, o nordestino é aquele cara que vem sempre sofredor, é sempre o cafona, que tá vestido de qualquer jeito, não sabe falar direito, não sabe se comportar. Enfim, são estereótipos que também precisam ser desconstruídos, porque, repito, o preconceito linguístico, ele anda lado a lado do preconceito social. Então, são reflexões que a gente precisa ter em mente antes de falar sobre esse tema. Pessoal, por hoje é só, tá? A gente encerrou aqui o conteúdo, falamos de mudança, falamos de norma e de preconceito linguístico, tranquilo? Não se esqueçam, para quem ainda não se inscreveu, de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que vocês possam ficar ligados em todas as nossas notificações, tá bem? Beijos e até a próxima!